Olá, sou a professora Andréa Mendes e quero convidar você para mais 5 minutos de história. Hoje nós vamos fazer um panorama geral sobre o surgimento da civilização, a historiografia e os primeiros habitantes do planeta. Tá pronto? Vai ser um grande panorama, mas que vai nos ajudar bastante a entender o surgimento das primeiras civilizações antigas. A primeira coisa que devemos lembrar é que, se não fossem historiadores e historiadoras ao longo do tempo coletando informações, analisando documentos e, acima de tudo, procurando vestígios sobre a passagem humana na Terra, pouco saberíamos sobre as civilizações e os povos antigos. O trabalho do historiador é essencial, pois historiadores e historiadoras trabalham com a categoria tempo. O tempo do historiador e da historiadora é o que nós chamamos de tempo histórico, que é totalmente diferente do tempo da natureza. Para trabalhar com o tempo histórico, nós dividimos o tempo em um calendário ou uma linha do tempo. No caso da nossa cultura, nós temos o calendário ocidental, que foi dividido em 5 idades: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Esse calendário é eurocêntrico, pois as histórias principais partem do continente europeu. Porém, ele ainda é uma referência importante para a gente entender a nossa própria história na América. Outro aspecto também importantíssimo é que o trabalho dos historiadores e historiadoras ele é feito a partir da evidência deixada por outros povos, chamadas de fontes históricas. E essas fontes históricas podem ser de diversos tipos, desde fontes históricas escritas, orais, materiais, imateriais, e ao mesmo tempo elas podem ser encontradas em vários lugares, como ruínas, sítios arqueológicos e principalmente dentro da casa de algumas pessoas que guardam esses objetos como relíquias, como herança da família. As fontes históricas, elas nos ajudam na interpretação de uma época e assim servem para que nós possamos construir o contexto de determinado fato, de determinado evento e dessa forma compreender o que aconteceu no passado e que influenciou principalmente o presente. Além do mais, os historiadores e as historiadoras trabalham com outros colegas especialistas em diversas áreas, como arqueólogos, paleontólogos, geólogos, geógrafos e até mesmo antropólogos e sociólogos. A história é uma disciplina criada na Grécia Antiga por Heródoto, que escreveu uma obra interessantíssima também chamada História. E é a partir dele, então, que se cria essa disciplina enquanto método e ciência. Então, nós não estamos falando apenas de uma disciplina escolar, de uma matéria de colégio. Estamos falando de uma área de saber muito importante e que vem há muito tempo nos mostrando como viveram os outros povos, quais foram as mudanças dos modos de vida deles para os nossos e quais são as permanências, aquilo que ainda resta de comum entre nós e eles. Além do mais, a história humana, ela começa há muito tempo. Nós podemos dizer que a história começa a partir do momento que surge o primeiro hominídeo, mais ou menos 3 milhões e 500 mil anos atrás. Porém, não é assim que historiadores mais tradicionais pensavam. Por essa razão, toda essa fase que vai do surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita, ou seja, das primeiras civilizações, é chamada de pré-história. Na pré-história, então, nós temos 3 fases. O período anterior, chamado Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, onde os homens viviam em bandos, caçavam, coletavam, pescavam, não tinham uma organização social ainda consolidada. E o Neolítico, onde homens e mulheres aprendem o plantio e a pecuária, passam a organizar-se em grupos maiores e criam, então, as bases para as primeiras civilizações. E no nosso continente? Nós temos vestígios muito antigos da presença humana na América. Alguns estudos e dados remetem até 50 mil anos atrás. Porém, no Brasil nós temos achados incríveis, tanto no estado de Minas Gerais, como também no estado do Piauí.
Em ambos os estados existem sítios arqueológicos que são muito importantes, não só para definir a origem do homem brasileiro, da mulher brasileira, já que o fóssil mais famoso é o fóssil de Luzia, mas também nos inscrever na história e na pré-história americana. Espero que vocês tenham gostado desses tópicos e se aprofundem para as próximas situações de aprendizagem que nós teremos para frente. Um forte abraço, tchau, tchau!